Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora ao vivo a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, através das antenas parabólicas, também pelo portal sba1.com, onde você encontra as notícias, informações e bons negócios. Você também está nos acompanhando pela Claro TV em todo o Brasil, pela Neo TV no Brasil e no Paraguai e sinal aberto no Mato Grosso do Sul a partir de agora, pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. E eu começo falando de notícia boa, porque no final da tarde de ontem, nós tivemos o Ministério da Agricultura, através da ministra titular, Tereza Cristina Correia da Costa, confirmando a abertura de mercados. De acordo com Tereza Cristina, foram liberados, através da Tailândia, 5 plantas frigoríficas localizadas em 5 estados brasileiros, o que traz uma situação muito positiva. Essas plantas estão localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, mostrando aí uma atividade muito interessante para a pecuária nacional. Você vai conferir agora a fala da ministra Tereza Cristina para as mídias sociais na tarde de ontem. Semana passada, anunciamos que chegamos a 60 novos mercados neste governo do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, hoje já não são mais 60, tivemos a ótima notícia de 61 mercados já abertos, com várias habilitações. Mais de 700 habilitações foram feitas para os mais diversos produtos do nosso agro brasileiro. Hoje a Tailândia comunicou ao Ministério da Agricultura a abertura para carnes bovinas brasileiras, habilitando algumas plantas frigoríficas para carnes com osso, sem osso e também miúdos. Mais uma boa notícia para o agro brasileiro. E olha, seguindo falando a respeito das carnes, em 2019 nós tivemos um ótimo momento para as cadeias produtivas da carne bovina e da carne suína, e momento que inclusive segue agora em 2020 com boas expectativas, principalmente para o segundo semestre. Quem andou, progrediu, mas não tanto assim, foi a cadeia produtiva da carne de frango. E nós quisemos saber a opinião do professor Marcos Fava Neves a respeito do assunto. As cadeias das carnes, principalmente aí bovino, frango e suínos, terminaram 2019 como um bom ano, mercado interno bom, exportações boas, e a perspectiva que elas tinham para 2020 estava entre as melhores dos últimos anos, com a situação cambial, o preço dos grãos e uma retomada de consumo na economia brasileira, que deveria crescer 3% esse ano, e na economia mundial. Aí as cadeias foram fortemente impactadas pela pandemia, pelas políticas de isolamento. Esse impacto ainda nesse momento tem sido compensado por uma exportação maior, mas é o que nós temos que observar para o segundo semestre. Como é que vai ser a retração no mercado interno? Ela vai acontecer para todos ou nos segmentos mais nobres? Como que vai ficar isso? Como que permanecem as exportações no segundo semestre, para saber ainda se esse ano será um bom ano para a cadeia das carnes. A depender do tempo de isolamento, eu acho que ainda pode ser um bom ano no balanço geral para as carnes, mas não como estava sendo esperado no início do ano. Então, o professor Marcos Fava Neves. Eu sigo falando a respeito do assunto porque hoje ainda você vai conferir aqui no Agricultura BR uma informação só por aqui no canal do Boi que você tem. Olha só o cenário. Nós temos hoje uma realidade que foi apontada por diversas instituições, pela Scott Consultoria, também por outras empresas que trabalham com pecuária no Brasil. Qual que é essa? A Coan Consultoria também. Que você vai ter, neste ano, uma redução em torno do número de animais confinados. E essa redução vai ser realmente expressiva. Quem afirmou isso? A Scott, a Tenagro e também a Coan. São empresas que apontaram para essa situação. Então, a disponibilidade já era menor mesmo. Só que alguns estados, como é o caso do Mato Grosso do Sul, vai ter uma situação ainda mais grave, porque há forte risco de geadas no mês de junho e no mês de julho, o que deve reduzir bastante a oferta de milho, vai prejudicar as lavouras de milho e também
as pastagens, o assunto de uma entrevista exclusiva que você vai acompanhar daqui a pouco com o Danilton Flumian, ele que é da Embrapa. Acompanhe o trecho que ele fala a respeito das pastagens sul-mato-grossenses. Extensa área com capins, onde pasteja o nosso gado, e especialmente na região sul, talvez menos acentuado, mais para o centro do estado, mas a geada deverá implicar em prejuízos também. Nós estamos falando de previsão de geada já para o mês de junho, e eu não diria que talvez o melhor do cenário seria para julho, não. Então, a gente provavelmente deverá ter geadas em junho, e depois em julho também deverá ser um inverno não muito bom também para a pecuária nesse contexto. E o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária atualizou os seus dados, os seus números em relação às suas produções. E no caso da soja, houve nova elevação para os custos de produção da safra 2020-2021. De acordo com os números apresentados pelo IMEA, a produção por hectare ficou 0,92% mais cara no mês passado. Veja os números comigo agora na tela em relação ao custo de produção no mês de abril no Mato Grosso para a safra 2020-2021, ficando em R$ 3.513,84 por hectare, alta de 0,92%, alta forte, e isso tem muito a ver com dólar. Fala agora a respeito da soja norte-americana. Em números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na manhã desta terça-feira, o departamento confirmou que os norte-americanos venderam 260 mil toneladas de soja para a China, sendo 66 mil com entrega na safra 2019-2020 e 198 mil toneladas com entrega na campanha 2020-2021. É a China comprando soja, eu vou falar da China logo mais. Mas o que mais aconteceu? Houve compra ou venda dos Estados Unidos de farelo de soja para destinos não declarados, 216 mil toneladas de farelo de soja que foram comercializadas pelos norte-americanos. Vamos dar uma olhada então em notícias positivas para a soja dos Estados Unidos. Vou mostrar agora como é que vem soja em Chicago depois do feriado. E não poderia ser outra, né? Vem com uma alta forte, nós temos alta de 1,5% agora, 1,4%, 1,5% no mais curto prazo. Julho tem maior liquidez agora, vem a $8,46 mais 4 por bushel. Agosto, $8,49. Setembro, $8,50 mais 4. Novembro, $8,56 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. E olha, eu falei de China, falei de Estados Unidos. E o que tem com a China? A China, ela não para de comprar soja. Aquela situação que nós falávamos que a China tem elevado fortemente as suas compras, é fato, e é fato nos próprios documentos da alfândega da China. Eu vou mostrar agora números que mostram como que foi a aquisição de soja da China frente ao Brasil e frente ao geral. Olha, os números são absurdamente altos. Para você ter uma ideia, em abril, a China comprou 5.930.000 toneladas de soja brasileira e pouco mais de 700 mil toneladas lá dos Estados Unidos. O número total em relação ao que a China comprou é quase o mesmo, praticamente saiu tudo do Brasil, e é o que eu vou mostrar agora, mostrando também como é que foi essa elevação da China em relação aos números. Nós temos aqui números da alfândega chinesa, foram publicados no próprio portal da China Internacional, na internet. Nós temos aqui, abril de 2019,
os chineses compraram 5.780.000 toneladas de soja do Brasil. Esse foi o número em abril do ano passado. Em março deste ano, a China comprou 2.090.000 toneladas. Abril deste ano, a China chega a uma compra de 5.930.000 toneladas, uma alta de 2,6% frente aos números de abril de 2019. Para efeito comparativo, nós trazemos aqui o total que a China comprou, 6.710.000 toneladas da oleaginosa. Inclusive, caiu o total de compras da China, apesar de aumentar do Brasil. Essas outras, pouco mais de 700.000 toneladas, vieram aí dos Estados Unidos durante o mês passado. E mais, tem ali uma estimativa feita pelos chineses que no mês de maio, no mês de junho e no mês de julho, por mês, a China vai comprar ou vai receber 9 milhões de toneladas de soja. Sabe de onde? Aqui, do Brasil. Esses números são do próprio governo chinês. E aí se tem um fator ali, uma ressalva do porquê a aceleração em torno do que acontece com a China. Primeiro, os estoques chineses de farelo de soja muito baixos. Então, eles estão repondo soja em grão para fazer o esmagamento. Um outro fator também importante é que a China está preocupada com relação aos fatores logísticos dos seus países fornecedores. Por conta do Covid-19, a China tem muita preocupação em relação a Brasil e Estados Unidos, que são seus principais fornecedores de soja, e por isso estaria acelerando as compras. Aí é o verso, né? A palavra oficial da China, mas a China segue comprando muita oleaginosa e carnes também. A Agricultura BR segue falando agora a respeito de fatores que acabam impactando diretamente no mercado. Nós tínhamos o dólar nesta última segunda-feira fechando com queda. Vamos saber como é que o dólar vem agora sendo negociado no Brasil no câmbio comercial. Nós temos mais uma queda para o dólar. Eu já estou vendo o Walter Pulga aqui. Pulga, olha só, queda de 1,70% para o dólar agora, R$ 5,36 mais 4. Tá? 5,36 mais 4. Há pouco eu falava de uma informação, né? Aquele custo mais elevado para a produção de soja no Mato Grosso. Uma alta em um mês de quase 1%, 0,92% de alta para o custo de produção da soja no Mato Grosso. Evidentemente que na hora que eu mostrar daqui a pouco a soja negociada no porto, ela está com preço mais baixo. E hoje, por conta desse dólar mais baixo, nós temos aí novos cenários sendo desenhados na economia. Mas um dólar mais baixo, Walter Pulga, e uma movimentação financeira melhor no Brasil também representa uma tentativa, uma retomada, alguma estabilidade está tendo no Brasil agora para que isso ocorra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você lembrou bem, Fabiano, de fato há uma calmaria no mercado neste momento, esboçando uma recuperação. Tanto que nós temos o dólar em queda e a bolsa operando em alta. Agora, por que isso estaria ocorrendo? Esse clima nos mercados hoje era de apetite por risco, ou seja, há uma perspectiva de melhoria na retomada das atividades econômicas em vários países. Para se ter uma ideia, a Espanha, isso foi amplamente divulgado por agências de notícias hoje, já pediu aos turistas estrangeiros que retornem ao país a partir de julho, na medida em que diminui aí as restrições mais rígidas contra a pandemia, né, para controlar a pandemia, lá na Europa. O Reino Unido já pretende reabrir milhares de lojas na rua, lojas de departamento e shopping centers também no próximo mês. Tudo isso traz algum alento para o mercado. E, lógico, isso leva ainda a uma movimentação melhor quando há atuação do nosso Banco Central. Por isso, o dólar vem em queda. Neste momento, a 5,36 mais 95, abaixo de 5,37, o dólar cai mais de 1,5%, mas já chegou a operar abaixo de 5,35, já na faixa de 5,34 mais 83. Ou seja, eu acompanho aqui a evolução dos negócios com o dólar e a perspectiva é de baixa.
Enquanto isso, nós temos algumas notícias positivas também vindas dos Estados Unidos, o que estimula aí mercado de bolsa. Além da retomada das atividades em algumas das principais economias da Europa, notadamente, perspectiva de reabertura, nós temos, lógico, mais um incentivo, que é a perspectiva de vacina, né? Há laboratórios já anunciando, por exemplo, a Novavax nos Estados Unidos disse que iniciou testes em humanos com sua potencial vacina contra o Covid-19. Isso traz aí, lógico, uma expectativa positiva do mercado. Tanto que um analista da Oanda, né, o Craig Erland, lá nos Estados Unidos, disse que, embora não haja garantia de que essa vacina seja um sucesso, é uma das muitas empresas que fazem avanços na área de vacina, o que realmente é encorajador. Tudo isso traz para o mercado, vamos dizer, um movimento positivo. Outra gigante farmacêutica, a americana MSD, conhecida como Merck lá nos Estados Unidos, também está trabalhando 2 vacinas em potencial e uma droga experimental contra o coronavírus. Isso traz um alento para o mercado. Por isso, as bolsas vêm em alta na Europa hoje e vêm em alta na Europa e nos Estados Unidos também. Fora que nós tivemos, nesta madrugada, uma alta para a Ásia. Ou seja, há um movimento de alta em todas as bolsas do mundo, um esboço de retomada das atividades econômicas e alguma recuperação dos níveis baixos de todos os índices. Não é diferente com o índice Bovespa aqui no Brasil, que é referência para o mercado de ações. O índice Bovespa opera agora em alta de quase 0,5% aos 86.041 pontos, já passou de 87.300 pontos e deve continuar em alta. E o destaque entre as maiores altas, hoje, uma surpresa, olha, nós temos Brasil Foods aí com alta de quase 7%. Então, o BRF tem alta de quase 7%, é uma dos papéis mais negociados na Bolsa e mais do que isso. É importante referência para o agronegócio. Eu encerro por aqui, é com você durante a nossa programação, teremos mais informações sobre o mercado financeiro. Fabiano? Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde. E olha, eu já antecipava, né, dólar mais baixo, R$ 5,36, já tinha queda ontem, queda hoje, vai caindo, vão recuando os valores negociados com soja no porto. R$ 105,00 é o valor da soja na referência para os portos de Santos e Paranaguá, com entrega em junho, de acordo com a Grãos Corretora, nesta terça-feira. Dólar recua também o valor aí para a soja e também outros produtos que têm dólar na base de formação de preço. Na abertura do programa, eu falava a respeito de como o ano de 2019 foi bom para as cadeias produtivas da carne bovina e carne suína. O professor Marcos Fava Neves confirma que o ano de 2020 vai ser bom também, mas não tanto quanto se acreditava no começo do ano. Entretanto, algumas situações vão melhorando para os produtores de suínos. O poder de compra do suíno frente ao milho melhorou no Mato Grosso do Sul e este é o assunto que eu converso agora com o repórter José Cunha, que participa do programa conosco. Ele está na sede da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul. José Cunha, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o programa Agricultura BR aqui no canal do Boi. É isso, Fabiano, nós estamos aqui na sede da FamaSul para falar um pouquinho sobre essa pequena recuperação, né, 1,9% no mercado de suínos em relação de troca. E para entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar com a Fernanda Oliveira, que é a analista técnica aqui da FamaSul, para a gente entender. Fernanda, quais os elementos que têm indicado esse aumento no consumo interno? Bom dia. Bom dia. Nós estamos observando que agora no mês de maio nós estamos tendo uma recuperação no preço do suíno vivo. Isso quer dizer que o consumidor ele está buscando no mercado mais essa proteína animal. Provavelmente devido a questões da pandemia, eles estão diversificando a sua alimentação e a carne suína ela se torna uma alternativa muito viável devido à sua atratividade de valor. E quais foram os elementos que trouxeram essa elevação para o custo da produção? O farelo de soja e o milho, eles andam em altos patamares de preços. Então, o farelo de soja e o milho são os principais insumos que compõem a dieta do suíno. Então, esses altos patamares fazem com que impacte no custo de produção da atividade da suinocultura. Houve poder de compra, né, uma melhora no poder de compra do suinocultor. Isso é por conta do preço da carne ou por causa da queda no milho?
Veja bem, no mês de abril nós tivemos uma retração tanto do preço da carne como também do preço do milho, ambos por N motivos. Mas essa queda do milho ela foi mais expressiva do que da carne, então a relação de troca ela foi menor do que em relação a março de 2020. Então, eles tiveram uma relação de troca de 1,9%. Isso quer dizer o quê? Que em abril, com 1 quilo de suíno vivo, eles compravam 6,8 quilos de milho. E em março, eles com 1 quilo de suíno vivo, estavam comprando 6,6 quilos. Agora, com relação a essa situação que a gente está passando, né, de pandemia, como é que a gente pode garantir a sanidade das equipes no agroindustrial a fim de evitar o rifle sanitário, como ocorreu nos Estados Unidos? As indústrias, antes mesmo da pandemia, elas já tinham protocolos de prevenção a enfermidades. Com a questão do Covid-19, eles reforçaram ainda mais, eles estão totalmente prontos para trabalhar dessa forma e também os colaboradores com seus familiares têm que trabalhar também de uma forma preventiva. O Sistema FamaSul, junto com os produtores, eles têm um atendimento remoto com os técnicos de campo, através do Programa de Assistência Técnica e Gerencial na Suinocultura, onde eles estão orientando os produtores nas questões da prevenção do Covid-19 e seus funcionários e na questão da biosseguridade como um todo. Diante de toda essa situação, como é que deve ficar aí o cenário da suinocultura para o segundo semestre? De acordo com as prospecções da USDA, nós temos uma pretensão de exportar mais 20% em comparação a 2019 para outros países. E a China, ela tem esse viés de precisar da carne suína devido à peste suína africana, que teve essa redução do rebanho deles, e eles têm a carne suína como principal proteína animal. Então, a Mato Grosso do Sul, se nós compararmos o primeiro quadrimestre agora de 2020 com 2019, nós aumentamos em torno de 5.000%, tanto no faturamento quanto no volume. Isso mostra que é uma prospecção bem favorável. Então, eu deixo aqui um recado para o produtor, que ele, através dos boletins do Sistema FamaSul, que são emitidos mensalmente, que ele busque informações de mercado, para que ele sempre possa planejar de trabalhar de uma forma com margens positivas. Tá certo, Fernanda. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço. Então é isso, Fabiano. Lembrando que o preço médio do suíno vivo em abril no estado, ele caiu 3,9% em relação ao mês anterior, que foi cotado a R$ 4,90 o quilo. Considerando o mesmo período de 2019, o valor foi cotado de R$ 3,80 o quilo, uma variação aí de 27,2%. Volto ao estúdio com você, Fabiano. Tá certo. José Cunha, obrigado pela participação. Dê um abraço na Fernanda, que participou conosco aqui falando a respeito desse aumento aí do poder de compra do suíno frente ao milho no Mato Grosso do Sul. Falamos de milho, tem toda essa relação com o suíno. Vamos saber agora como é que vem a situação de produção, preço e também cadeia produtiva do cereal lá no estado do Mato Grosso, na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso está iniciando a colheita da segunda safra com a cultura do milho. Temporada 2019 e 2020. Eu conversei pela internet com Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e perguntei quais são as expectativas nesta colheita do milho para o estado. Bom, Pacheco, a expectativa para essa segunda safra de milho, né, temporada 19 e 20, nós temos aí uma previsão de uma produção um pouco acima já da produção do ano passado, né, com 32,7, quase 33 milhões de toneladas. Esse é o último número de safra que a gente tem aqui no Mato Grosso, muito puxado pela área, né, que foi uma área teve um aumento bastante expressivo, né, do ano passado para cá, de quase 7%. Então, a gente evoluiu a área do patamar de 4 e superamos o patamar de 5 milhões de hectares, plantando essa safra algo em torno de 5,2 milhões de hectares. A expectativa agora é a consolidação da produtividade, né? Como você falou, a gente começou já a colher aqui no estado na semana passada, a gente já registrou algumas áreas colhidas, não chegou ainda a 1%, mas já começa o ritmo aí de colheita dentro do estado, agora é esperar para ver como vai se dar essa apuração da produtividade dessa safra, que deve, por enquanto, né, o que o IMEA estima é uma produtividade um pouco menor do que o ano passado,
mas o que se está se vendo aí já no início da colheita é que esse milho aí plantado em janeiro deve vir com uma boa produtividade, como é natural, na verdade, todos os anos acontecerem, mas esse ano em especial eles tiveram uma boa umidade, né, para se desenvolver, e isso já está se revelando nessas primeiras áreas. Mas é importante dizer, a gente vai soltar esses dados agora, no final dessa manhã, né, que a parte dessa safra que está sendo colhida agora, ela vem também de áreas irrigadas. Então, isso é de se esperar, então, boas produtividades dessas primeiras aí, quase nem 1% da área, numa produtividade bem elevada. A cultura do milho vem passando por um certo otimismo nas últimas safras devido à demanda aquecida pelas usinas de etanol. Eu perguntei para o Daniel se os produtores estão aproveitando esse bom momento para investir em novas tecnologias de forma que aumente a produtividade. O produtor, Pacheco, principalmente nos últimos 3 anos, tem aumentado o investimento no milho substancialmente, né? Em especial da safra passada para cá, que eu comentei, né, esse otimismo que ocorreu, revelado inclusive pelo aumento de área, também se expressará numa produtividade maior para o produtor que teve um bom clima. Por quê? Porque ele está investindo mais, ele está melhorando as sementes que ele está colocando no campo, ele está melhorando os tratamentos que ele está, né, fazendo sob o ponto de vista dos defensivos. Os fertilizantes também estão sendo mais cuidados para o milho. Aquela velha receita, né, Pacheco? A grande fertilização que o produtor precisa de uma safra para outra né, o que sobrou da safra passada em dinheiro, né? Então, no ano passado a gente colheu bem a safra, a gente vendeu bem a safra, então trouxe a oportunidade para o produtor fazer um investimento maior em tecnologia, biotecnologia de semente, nos tratamentos que ele precisa fazer no desenvolvimento desse plantio. Então, isso realmente vai se expressar agora, obviamente, caso o clima na região desse produtor tenha contribuído para esse aumento de investimento que notadamente ocorreu aqui em todo o estado. Todo ano a história se repete. Com muita oferta de produto no mercado, os preços tendem a dar uma caída. E eu perguntei se já estão refletindo no mercado disponível. A disponibilidade dessa safra, como eu falei, as colheitas que estão ocorrendo são bastante pontuais, né? Algumas delas, inclusive, de áreas irrigadas, de pivô, e então ainda não se deu, vou colocar assim, o reflexo, né, nos preços atuais. Eles continuam num patamar alto aqui no estado, né? Mas a tendência é que, à medida que você vai evoluindo nas semanas de colheita, obviamente que esse preço sazonal, uma sazonalidade que ocorre, ele tende a recuar para o preço que já está precificado, a safra, vamos colocar assim, o preço que já está vendido. Então, hoje, nós temos um patamar aqui no estado, né, como um todo. Pegar aqui, por exemplo, o quanto que fechou o preço do milho na semana passada, né, que a gente ainda vai fazer a coleta do preço dessa semana, agora do dia 25, mas a semana passada, por exemplo, fechou no disponível Mato Grosso 37. Então, essa safra está comercializada a R$ 27, R$ 28 na média ponderada dos 81% do milho da safra que já está vendido. Então, a tendência é que esse preço de 37 venha, vá convergindo à medida que vai se colhendo para esse preço que já está vendido a safra. E é importante dizer que, potencialmente, por mais que a expectativa agora esse preço convergir nesses 27, 28, é que boa parte da safra já está vendida. Então, por mais que a gente vai ter uma boa colheita, é importante observar, né, que lá para setembro, outubro, quando a gente voltar com o mercado disponível um pouco mais forte, porque nesses meses de julho, agosto e primeira quinzena de setembro já está praticamente todo comprometida para exportação, para as usinas de etanol que tem aqui no estado, então o preço vai ter realmente essa queda sazonal, mas a gente não sabe o quanto que ela vai durar, porque a disponibilidade também da safra, já que ela está bem vendida, é menor do que foi a do ano passado. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E falamos agora a respeito dos efeitos climáticos sobre as áreas de produção. Falando especificamente no Centro-Oeste, no estado do Mato Grosso do Sul, há uma expectativa de que o inverno ou o frio
seja mais rigoroso nesse ano de 2020. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa, Danilton Flumian, que conversa conosco pela internet. Danilton, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. É fato, teremos temperaturas mais baixas mesmo em 2020? Boa tarde. Oi, boa tarde, Fabiano. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo, com os telespectadores do canal do Boi. E realmente, ao que tudo indica, Fabiano, esse inverno ele haverá de ser mais rigoroso do que o normal. Para você ter ideia, nós estamos aqui na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, então, numa região que experimenta frio pronunciado mais a partir de junho. E ainda no mês de maio, esse ano, tivemos a entrada de 2 frentes frias que derrubaram as temperaturas aqui para próximo de 5, 6 graus. E veja que nós ainda estamos no outono, já que o inverno ele se inicia no mês de junho, no final do mês de junho, né? Então, já é um anúncio realmente de que o inverno deverá ser rigoroso mesmo. Danilton, em relação aos fatores que implicam, principalmente na agropecuária, já no começo do ano, nós tínhamos algumas previsões, tanto de pesquisadores da Embrapa, colegas seus, mas também do INMET, afirmando que teríamos geadas, e geadas inclusive no Mato Grosso do Sul. Você está lotado na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados. Essas estimativas de geada devem mesmo ocorrer? Pois é, Fabiano, as instituições são diversas, as que fazem a previsão do tempo no Brasil, né? No presente momento, as instituições parecem convergir para esse cenário de frio intenso, mas a Embrapa, ela desenvolveu um sistema de previsão de geadas, já são 3 anos que a gente divulga essa previsão de geadas para a região sul do Mato Grosso do Sul, né? E nesse sistema nosso, nós desenvolvemos ele e ele nos permite, já no mês de dezembro, ou seja, no final do ano passado, a gente já anteviu esse cenário, né? Já em janeiro a gente divulgou na mídia a informação de que sim, deveríamos ter uma possibilidade grande, que é de 96% de ocorrer geada no mês de junho deste ano agora. Então, é 96% a probabilidade de que tenhamos geada, e a probabilidade desta geada venha a ser forte também aos olhos, já que é de 74%. Então, não é o melhor dos cenários para a agricultura, né? Nós estamos falando de milho, de pasto, de cana-de-açúcar, de feijão, de hortaliças. Então, essas culturas todas, de uma maneira geral, estão suscetíveis aí a um mês de junho com frio muito intenso. Danilton, eu vou separar agora essa pergunta em 2 partes. Eu vou perguntar especificamente sobre a cultura do milho e depois sobre as pastagens para o gado bovino aqui no Mato Grosso do Sul. Primeira coisa, em relação ao milho, o milho ele já passou uma espécie de pressão climática no estado sul-mato-grossense por conta do estresse hídrico, porque tivemos um clima mais seco, menos chuvas. Essas geadas, elas acontecem no momento de desenvolvimento do milho, também é bem importante. Isso deve aumentar as perdas para essa cultura? Exatamente. Se a gente colocar o olhar sobre, especificamente falando da cultura do milho, nós estamos falando de um plantio de milho que ele foi feito, via de regra, tardio. Por que ele foi tardio? Porque a safra de soja faltou chuva na época da semeadura, e muito da semeadura da soja no nosso estado do Mato Grosso do Sul acabou atrasando. Consequentemente, aquela dobradinha que o produtor faz e depois vem o milho safrinha, então, esse milho safrinha foi atrasado também em sua semeadura. Então, nós tivemos muitas áreas de milho safrinha que foram semeadas tardiamente, ou seja, depois de 10 de março. Esse milho, de uma maneira geral, experimentou nas fases iniciais problema climático com falta de chuva, inclusive. Então, foi uma largada das melhores.
E, infelizmente, pode acontecer de algumas áreas desses plantios chegarem agora no mês de junho, numa fase do milho ainda muito sensível à geada. Ou seja, se a previsão ela realmente confirma esses 96% acontece, ou seja, uma geada, o prejuízo pode vir a ser significativo para algumas áreas do milho no nosso estado, especialmente aqui na região sul, que tem bastante milho e, via de regra, as temperaturas, na ocasião do frio, tendem a ser mais frias ainda, né? Tá certo, Danilton. E agora, perguntando especificamente sobre as áreas de pastagem, claro que a região sul do Mato Grosso do Sul é mais afetada, mas esse é um ano diferente porque a intenção de confinamento, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, ficou reduzida. E aí a disposição de pastagem para os animais ganha uma importância ainda maior. E essa produção, né, de campo, né, que são as pastagens, também serão afetadas por geadas e temperaturas mais baixas. Qual que é o cenário que vocês estão vendo aí para as pastagens sul-mato-grossenses? Pois é, aqui no Mato Grosso do Sul, de uma maneira geral, nós utilizamos, enfim, capim tropical, que é um capim que o ambiente dele é sol e água, né? O ambiente que ele se beneficia é exatamente esse. Então, não é um tipo de capim preparado para experimentar temperaturas frias na condição de geada e tolerar isso, né? Então, nós temos uma extensa área com capins, onde pasteja o nosso gado, e especialmente na região sul, talvez menos acentuado, mais para o centro do estado, mas a geada deverá implicar em prejuízos também. Nós estamos falando de previsão de geada já para o mês de junho, e eu não diria que talvez o melhor do cenário seria para julho, não. Então, a gente provavelmente deverá ter geadas em junho, e depois em julho também deverá ser um inverno não muito bom também para a pecuária nesse contexto, né? Tá certo, Danilton. Danilton, quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um grande abraço. Eu conversei com Danilton Flamian, pesquisador da Embrapa, falando a respeito dos fatores climáticos no estado de Mato Grosso do Sul.